Lucy Winter havia enviado mais de 30 currículos antes de finalmente receber uma oferta de emprego. Sua principal dificuldade era a falta de formação acadêmica, já que não havia terminado o ensino médio. Isso a limitava a empregos mais simples e com salários baixos. No começo, Lucy hesitou em entrar no banco para verificar se havia vagas. Ela se perguntava o que uma instituição desse porte poderia querer com alguém como ela. No entanto, vencendo o nervosismo, decidiu ir em frente, pensando que não tinha muito a perder. Ela se surpreendeu ao encontrar um anúncio indicando que estavam procurando alguém para a limpeza dos escritórios e decidiu se candidatar. Durante a entrevista, o diretor de recursos humanos demonstrou certa hesitação em contratar alguém tão jovem e que já tinha uma criança para criar sozinha, sem a ajuda do pai. No entanto, o fato de Lucy estar em uma situação tão difícil a tornava uma candidata que provavelmente agarraria qualquer oportunidade de trabalho com afinco. Após refletir, o diretor decidiu oferecer a vaga a Lucy. Ela ficou extremamente feliz, e embora o emprego não fosse o que ela sonhava e o salário não fosse grande, era um começo suficiente para pagar suas contas e, quem sabe, até comprar alguns chocolates para a pequena Nina. Lucy alugou uma pequena casa afastada do centro de Minneapolis. Embora simples, a casa consumia uma boa parte do seu salário. Por outro lado, o proprietário da casa, que morava ao lado, se afeiçoou a Lucy e sua filha e, ocasionalmente, cuidava de Nina nos finais de semana enquanto Lucy procurava trabalho. Dona Maria, uma mulher mais velha e gentil, era muito compreensiva. Apesar da idade, ela estava disposta a ajudar a jovem que havia crescido em um orfanato e não tinha família para apoiá-la. Lucy não tinha muitas lembranças da infância, o que sabia vinha do que os funcionários do orfanato lhe contaram. Ela havia chegado ao orfanato logo após o nascimento. Rumores diziam que sua mãe havia morrido pouco depois do parto e ninguém havia sido encontrado para cuidar dela. Assim, Lucy nunca conheceu seus pais biológicos e só podia imaginar quem ou onde eles estariam. A jovem mãe temia repetir o destino de sua mãe. Cuidar do bebê não era fácil e Lucy nunca entendeu por que seu namorado a deixou 3 semanas antes do nascimento da criança. Ela sentia tristeza e chorava sempre que pensava nisso, mas sabia, de alguma forma, que Norris, seu ex-namorado, era uma pessoa mesquinha com medo de assumir responsabilidades. Ele fez o que qualquer covarde faria, desistiu e desapareceu da sua vida, usando desculpas esfarrapadas. Agora, Lucy tinha um emprego que pagava mais do que o seguro-desemprego e estava determinada a reorganizar sua vida. Sem medo de enfrentar um trabalho árduo, ela sabia que limpar um banco não era exatamente uma tarefa impressionante, mas estava decidida a fazer a diferença e a sentir que merecia o salário no final do mês. No entanto, ela não fazia ideia do desafio psicológico que a esperava. Quando chegou animada para o seu primeiro dia, Lucy esperava encontrar um ambiente de pessoas sérias, bem educadas e amigáveis. Em vez disso, a experiência foi bastante desagradável. Alguns dos caixas do banco acharam engraçado pregar uma peça na nova funcionária, especialmente ao descobrirem que ela era jovem. Com pouco esforço para esconder seu desdém, eles fizeram uma série de perguntas invasivas e insinuaram que Lucy estava desperdiçando sua vida com um trabalho mal remunerado e sem importância. No entanto, o tempo que passou no orfanato ensinou Lucy a ser resiliente, e ela não permitiu que os comentários a abalassem ou desviassem seu foco. Era seu primeiro dia, e ela estava determinada a provar que se encaixava bem na nova função. Apesar das zombarias, ninguém se preocupou em perguntar seu nome. Nos dias seguintes, Lucy enfrentou o silêncio de seus colegas, que continuaram seu trabalho como se ela não estivesse ali. Mesmo assim, ela estava decidida a deixar o escritório impecável, e logo o brilho do piso e o perfume no banheiro começaram a chamar a atenção. Foi assim que Lucy começou a ser notada pelos outros funcionários do banco. O diretor da agência, Wellington Mendes, um veterano de muitos anos, percebeu a dedicação da jovem quando a encontrou no corredor. Ele comentou que ela tinha mãos mágicas, pois nunca antes o escritório havia permanecido tão limpo e cheirado tão bem a eucalipto. Além disso, o Sr. Mendes notou que Lucy estava cuidando das plantas e, por causa disso, seu gerânio floresceu pela primeira vez em 4 anos. O diretor ficou encantado com seu trabalho, e Lucy se sentiu mais do que satisfeita. Finalmente, ela estava no caminho certo. No entanto, durante esse primeiro encontro, o Sr. Mendes também olhou para o rosto de Lucy com mais atenção e sentiu que ela se parecia com alguém que ele conhecia, mas não conseguia lembrar quem era. Depois de refletir bastante sobre o rosto da jovem, ele acabou desistindo e, com um sorriso, permitiu que ela continuasse com seu trabalho.
Ele fechou seu escritório e foi para casa, onde sua esposa o esperava. Wellington Mendes era casado com Amanda, uma mulher 20 anos mais jovem que ele. Conheceram-se há 3 anos e se casaram após apenas um mês de namoro. Encantado com a juventude e beleza da esposa, Wellington sentia que havia encontrado a felicidade que havia buscado por tanto tempo como solteiro, algo que nunca antes havia experimentado. No entanto, muitos empresários e amigos investidores expressaram preocupações, sugerindo que Amanda estava com ele apenas pelo dinheiro. Apesar das especulações, o Sr. Mendes estava convencido de que essas acusações eram infundadas. Seu amor por Amanda era tão profundo que ele não acreditava nas críticas, achando que eram apenas inveja da mulher que conquistara e que lhe dizia amá-lo todos os dias. Durante o jantar, Wellington frequentemente compartilhava com Amanda como fora seu dia no banco. Embora pouco de interessante acontecesse lá, ele estava especialmente entusiasmado em falar sobre a nova funcionária de limpeza, destacando sua competência, especialmente em seu escritório, onde as plantas pareciam ter ganhado nova vida. O entusiasmo de Wellington ao falar sobre Lucy era tão evidente que ele não notou a crescente irritação de Amanda, que franzia a testa, fechava os olhos e mordia os lábios com impaciência. Embora não quisesse interromper o marido, Amanda estava determinada a descobrir tudo sobre a nova funcionária que havia capturado a atenção de Wellington. Em sua mente, a funcionária de limpeza parecia estar apenas interessada em impressionar e conquistar seu marido, especialmente porque ela mesma não tinha grandes perspectivas de promoção. Quando Wellington terminou de falar, Amanda forçou um sorriso e disse: "Preciso conhecer essa mulher. Parece que vamos nos dar bem. Vou passar pelo banco em breve para conhecê-la." Aos 30 anos, Amanda sabia exatamente o que queria na vida e não permitiria que ninguém ameaçasse o estilo de vida que havia conquistado ao casar com um banqueiro sênior. Mesmo sem amor verdadeiro por Wellington, Amanda sempre sentiu a necessidade de trabalhar para manter seu marido apaixonado por ela. Enquanto isso, ela encontrava satisfação em um amante que conhecera logo após o casamento. Sempre que Wellington viajava a trabalho, Amanda encontrava seu amante em um hotel. Agora, porém, ela tinha a nova funcionária de limpeza como alvo, acreditando que a jovem estava apenas interessada em roubar seu anganço de ouro. Enquanto isso, Lucy continuava a realizar seu trabalho com excelência, completamente alheia ao tumulto causado pela esposa do diretor do banco. Ela seguia com suas longas conversas com Wellington sempre que se encontravam, sentindo-se à vontade com ele, que era inteligente e amigável. "Não consigo parar de pensar que já te vi em algum lugar antes, Lucy, mas não consigo lembrar onde", comentou ele, sorrindo. "Olha, Sr. Mendes, duvido que você tenha me visto antes", respondeu Lucy, com o rosto corado, "pois eu cresci em um orfanato e, desde então, tenho certeza de que nunca estive em um lugar onde um homem como você frequentaria. Além disso, minha mãe faleceu no parto." O primeiro mês passou rapidamente, e Lucy Winter finalmente recebeu seu primeiro salário. Embora não fosse uma fortuna, aquele dinheiro representava uma grande melhoria para a jovem mãe que havia enfrentado tantas dificuldades. Mesmo com um orçamento apertado, ela organizou uma pequena festa para sua filha, comprando refrigerantes, doces e um bolo decorado que certamente encantaria qualquer criança. Ao ver o sorriso de Nina diante de tudo isso, Lucy não conseguiu conter uma lágrima de felicidade. Parecia que o desespero delas estava finalmente chegando ao fim. Sua filha teria mais motivos para sorrir, e ela poderia respirar mais aliviada. No entanto, tudo mudaria nas próximas 24 horas. Ao chegar ao banco para trabalhar, Lucy encontrou Wellington em um estado de desespero e nervosismo que nunca tinha visto antes. Ele estava gritando sobre o desaparecimento de documentos do seu cofre e afirmando que se tratava de um crime. O pior era que o cofre não havia sido arrombado, indicando que alguém com acesso ao banco e ao seu escritório havia cometido o roubo. Wellington estava perplexo, sem saber como alguém havia descoberto o código do cofre. Embora confiasse em seus funcionários e não quisesse tirar conclusões precipitadas, especialmente porque a equipe estava unida no mesmo projeto há mais de um ano, ele se via forçado a considerar suspeitos. O dia foi particularmente difícil para o diretor e, ao chegar em casa, como de costume, ele se sentou para o jantar e relatou à esposa o ocorrido. Para sua surpresa, Amanda conseguiu identificar o possível traidor da equipe. "Querido, quem não faz parte da equipe começou a trabalhar aqui recentemente?", perguntou ela com um sorriso astuto. "Esses documentos sumiram um mês após a chegada da nova funcionária de limpeza. Não acha isso suspeito? Ela conhece todos os cantos do banco melhor que você."
Wellington achou que havia fundamento em suspeitar dela, mas decidiu investigar mais antes de fazer qualquer acusação. Afinal, qual seria o benefício para ela? No dia seguinte, o diretor do banco aguardou a chegada de Lucy e a convocou para seu escritório. Lá, a equipe de segurança do banco estava pronta para interrogá-la. Apesar do tratamento rigoroso, a jovem negou qualquer envolvimento. Eu não sei nada sobre documentos. Só limpo o banco e cuido das plantas. Vocês têm que acreditar em mim. Não faço ideia de quais documentos são importantes, afirmou, angustiada com a possibilidade de perder o emprego e preocupada com o que faria a seguir. Apesar das evidências circunstanciais, a equipe de segurança colocou Lucy como principal suspeita, sem provas concretas de sua inocência. Lucy tentou apelar para Wellington, argumentando que não fazia sentido acusá-la ou suspender sem provas. O diretor também não acreditava que ela tivesse arrombado o cofre, mas precisava mostrar que estava tomando medidas para resolver o caso. Wellington prometeu a si mesmo que, se ela fosse culpada, pagaria pelo erro, mas se ela fosse inocente, ele pediria desculpas pessoalmente. Há mais de 3 décadas no mundo dos negócios, o Sr. Mendes decidiu contratar um investigador particular para elucidar o desaparecimento dos documentos cruciais. Ele pagou uma fortuna por esse serviço, acreditando firmemente que a verdade seria descoberta, afinal, o futuro do banco e sua própria carreira estavam em jogo. A investigação consumiu a maior parte da semana, e durante todo esse tempo, a única pessoa sob suspeita foi a funcionária de limpeza, circulando rumores de que ela estava roubando documentos para bancos concorrentes. Em casa, Lucy estava angustiada, sem evidências para provar sua inocência, temia que acabaria sendo presa. Quando o investigador apresentou seu relatório preliminar ao diretor do banco, incluiu uma seção com fotos, credenciais e uma breve biografia de cada funcionário. Wellington folheou a biografia de Lucy e ficou inquieto ao descobrir detalhes sobre sua vida. "Isso é verdade?", perguntou ele ao investigador, visivelmente abalado. "Sim, senhor. Tudo no arquivo está correto." "Sou muito bom no que faço", respondeu o investigador com confiança. Desesperado, Wellington chamou seu motorista e pediu para levá-lo até a casa de Lucy. Durante a viagem, ele repetia para si mesmo: "Isso não pode ser verdade. Não pode ser." Ao ver o diretor sair do carro, Lucy temeu o pior: ser demitida e presa na frente de sua filha. Observou-se aproximar e olhou para trás, esperando que a polícia chegasse a qualquer momento. No entanto, ao chegar à porta, o Sr. Mendes não a acusou de nenhum crime. Em vez disso, ele fez uma pergunta inesperada: "Oi, filha, sua mãe é Lori Smith?" Lucy ficou confusa, não esperava uma pergunta dessas e se perguntou por que o diretor estava emocionado. Mesmo sem entender totalmente, respondeu que sim. O sobrenome Winter vinha da família que a adotou quando ela tinha 11 anos. O Sr. Mendes então apresentou um documento encontrado pelo investigador nos arquivos do orfanato, confirmando que Lori era, de fato, a mãe de Lucy e havia falecido por complicações no parto. Poucos sabiam que Wellington havia amado Lori Smith quando eram jovens, mas a separação ocorreu quando a família dela se mudou para Londres, e ele não teve mais notícias dela. Quando retornou a Minneapolis anos depois, estava sem informações sobre Lori. O fato de ela ter ficado grávida dele e ele não ter conhecimento disso fez com que tudo se encaixasse. Lucy deveria ser sua filha. A jovem ficou chocada: poderia realmente ser verdade? O Sr. Mendes parecia ter certeza e foi em direção a ela com os braços abertos, lágrimas nos olhos, abraçando-a. Lucy estava atônita, com uma mistura de emoções intensas. Quando a pequena Nina entrou na sala, Wellington percebeu que ela deveria ser sua neta. Ele se ajoelhou e beijou sua testa, com lágrimas umedecendo a cabeça da criança. O investigador confirmou que Lucy Winter não tinha relação com o desaparecimento dos documentos, nem qualquer outro funcionário do banco. A busca foi ampliada, e eventualmente, descobriram, sem margem para dúvidas, que a esposa de Wellington, Amanda, era responsável pelo roubo. Inicialmente, Wellington não conseguia entender por que sua esposa invadiria seu escritório e roubaria documentos importantes. No entanto, ao perceber que Amanda era capaz de tais ações para incriminar outra pessoa, e que sua traição também incluía um caso extraconjugal, ele sentiu um profundo desgosto. Sentindo-se traído e desiludido, Wellington decidiu corrigir a situação. Contratou seu advogado para preparar os papéis de divórcio. Felizmente, devido ao acordo pré-nupcial, Amanda não teria acesso à fortuna de Wellington.
Embora ele tivesse sido guiado pelo amor ao se casar, seu advogado era meticuloso. Para Lucy e Nina, isso significava uma mudança significativa em suas vidas. Com a revelação de que ele tinha uma filha e uma neta, a vida de Wellington ganhou um novo propósito. Agora, nem ele nem elas precisavam mais temer a solidão, uma verdadeira família estava ao alcance. O caminho de Lucy Winter é um retrato poderoso da perseverança diante das adversidades e da importância das segundas chances. Sua jornada começa com uma busca desesperada por estabilidade, enfrentando desafios significativos devido à falta de formação acadêmica e às limitações impostas por sua condição de mãe solteira. A decisão de se candidatar a uma vaga de limpeza em um banco, apesar de parecer um passo abaixo de suas aspirações, revela uma resiliência notável e uma determinação em construir uma vida melhor para si e para sua filha. O papel de Lucy, inicialmente visto como insignificante, demonstra como o trabalho árduo e a dedicação podem transformar percepções e abrir portas. Sua capacidade de enfrentar zombarias e a indiferença dos colegas, mantendo foco na excelência de seu trabalho, não só melhora a qualidade do ambiente ao seu redor, mas também começa a mudar a forma como é vista pelos outros. A mudança na percepção do diretor, Wellington Mendes, mostra como a dedicação pode ser reconhecida e valorizada, mesmo em circunstâncias inesperadas. Por outro lado, a trama revela as complexidades e os desafios que vêm com a vida pessoal e profissional dos personagens envolvidos. Wellington, casado com Amanda, uma mulher que parece mais interessada no status e nos recursos financeiros do que em um relacionamento verdadeiro, enfrenta um colapso pessoal e profissional quando descobre que sua esposa foi a responsável pelo roubo dos documentos. A situação de Amanda, que se revela desonesta e traiçoeira, ressalta como as ações motivadas pela avareza e pela insegurança podem ter consequências devastadoras. A revelação de que Lucy, na verdade, filha de Wellington não é apenas um ponto de virada dramático na história, mas também uma reflexão sobre as conexões familiares inesperadas e a importância do perdão e da reconciliação. O reencontro de Wellington com a filha e a neta, após anos de separação e desentendimentos, oferece um vislumbre de redenção e uma chance para reconstruir relacionamentos significativos. Este enredo oferece uma lição valiosa sobre a importância da integridade, da perseverança e da compaixão. Ele ilustra que, apesar dos desafios e das dificuldades, a verdade e a justiça eventualmente prevalecem. Para Lucy, a superação das adversidades e a aceitação de seu lugar na vida de Wellington marcam um novo começo, não apenas para ela, mas também para sua filha, Nina, e para Wellington, que agora vê sua vida sob uma nova luz. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima!